Alô, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do roteiro de Jesus? Acredito que vocês queiram saber qual é a história de hoje. Roda a vinheta. Hoje nós vamos falar do capítulo 6, Inesperada Observação. Jesus está sempre trazendo situações que até os apóstolos ficam encrencados, porque eles se surpreendem com as respostas do mestre. É de um nível de sabedoria muito grande e de simplicidade, como que ele responde às questões, que a gente fica assim, meu Deus do céu, era tão simples e eu não cogitei isso. Pois é, nós estamos longe de formulação desses questionamentos, como Jesus está nos trazendo, né, a ideia. Muita coisa pode acontecer sempre diante dessa simplicidade. Vamos ver hoje o que acontece com essa história da inesperada observação. Continuando, então, na primeira parte do roteiro de Jesus, escrito pelo Espírito Humberto de Campos, irmão X, psicografia Chico Xavier. Continuamos nos temas ligados ao início de Jesus na Terra. Hoje, capítulo 6, Inesperada Observação. Assim que a fama de Jesus se espalhou fartamente, dizia-se em torno de Genezaré que o Messias jamais desprezava o ensejo de ensinar o bem através de todos os quadros da natureza. Ante as ondas revoltas, comentava as paixões que devastam a criatura, contemplando algum ninho com filhotes tenros, exaltava a sublimidade dos elos da família. À frente das flores campesinas, louvava a tranquilidade e a segurança das coisas simples. Ouvindo o cântico das aves, reportava-se a harmonia do alto. Ocasião houve em que de uma semente de mostarda extraiu o glorioso símbolo para a fé. Numa tarde fulgurante de pregação consoladora, encontrava inesquecíveis imagens do reino de Deus. Lembrando um trigal, explanou sobre o amor celeste, recorrendo a um dracma perdido, a uma dracma perdida. E surgiu um instante, ó surpresa divina, em que o Cristo subtraíra infortunadamente pecadora ao apedrejamento, usando palavras que lhe denunciavam a perfeita compreensão da justiça. Reconhecida e proclamada a sabedoria dele, porfiavam os discípulos em lhe arrancarem referências nobres e sábias palavras. Por mais que se revezasse na exposição das feridas e maldades humanas, curiosos de apreender-lhe a conceituação da vida, o mestre demonstrava incessantes recursos na descoberta da melhor parte. Como ninguém sabia advogar a causa dos infelizes e identificar atenuantes para as faltas alheias, guardado o respeito que sempre consagrou a ordem. Era perfeito ali, na advocacia de cada caso, sem nenhum tipo de agressão, sem nenhum tipo de denúncia. Isso ainda era mais sábio, né, nele. Entretanto, guerreava abertamente o mal e chicoteava o pecado. Estava pronto invariavelmente ao socorro e amparo das vítimas. Se vivia de pé contra os monstros da perversidade e da ignorância, nunca foi observado sem compaixão para com os desaventurados e falidos da sorte. Levantava e animava sempre. Estimulava as qualidades superiores sem descanso.
surpreendia ângulos iluminados nas figuras aparentemente trevosas. Impressionados com aquela feição dele, Tiago e João, certa feita, ao regressarem da rápida estada em Cesareia, traziam espantados o caso de um ladrão confesso que fora ruidosamente trancafiado no cárcere. Pisando Carfanal de retorno, Tiago disse ao irmão, após relacionar as dificuldades do prisioneiro: que diria o Senhor se viesse a sabê-lo? Tiraria ilações benéficas de acontecimento tão escabroso? Ouvido pelo irmão, com indisfarçável interesse, rematou: dar-lhe-ei notícias do sucedido. Com efeito, depois de abraçarem Jesus de volta, o filho de Zebedeu passou a narrar-lhe a ocorrência desagradável em frases longas e inúteis. O criminoso de Cesareia, descreveu prolixo, fora preso em flagrante, em seguida a audaciosa tentativa de roubo, que perdurara por 6 meses consecutivos. Conhecia, através de informações, vasto ninho de joias pertencentes à importante família romana e, por 180 dias, cavara ocultamente a parede rochosa de modo a pilhar as preciosidades, sem testemunhas. Fizera-se passar por escravo misérrimo, sofrer açoites na carne, padecer a fome e sede por determinações de capatazes insolentes, trabalhara de sol a sol num campo não distante da residência patrícia, tão só para valer-se da noite, na transposição do obstáculo que o inibia de apropriar-se dos camafeus e das pedras, das redes de ouro e dos braceletes de brilhantes. Ele foi através da parede mesmo, né? Cavando tudo ali. Na derradeira noite de trabalho sutil, foi seguido pela observação de um guarda cuidadoso. E quando mergulhava as mãos ávidas no tesouro imenso, eis que 2 vigilantes espadaúdos agarraram-no pressurosos. Buscou escapar, mas debalde. Rudes bofetadas amassaram-lhe o rosto, e dos braços duramente golpeados corria profusamente o sangue. Aturdido, espancado, depois de sofrer pesadas humilhações, o infeliz agonizando fora posto a ferros em condições nas quais talvez não lhe seriam dado esperar a sentença de morte. O mestre ouviu a longa narrativa em silêncio. E por que observar essa atitude expectante dos aprendizes, neles fixou o olhar percussiente e doce e falou: se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem, calculemos a nossa necessidade de compreensão, devotamento e perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Logo após, afastou-se, pensativo, enquanto os 2 jovens companheiros se entreolharam surpresos, sem saberem que replicar. Essa mensagem é extraída do livro Luz Acima, capítulo 35. Vejam bem, ele ouviu em silêncio e observou em relação a nossas atitudes, a nossa capacidade de compreensão, de devotamento, de perseverança. Se para fazer um roubo necessitava de tanta inteligência
de tanto trabalho, mas eles foram porque era joia. Por que, que o homem não quer fazer todo esse processo para chegar ao reino dos céus? É isso que Jesus estava querendo dizer. O esforço foi grande, trabalharam dia após dia para chegar lá no núcleo onde tinha as joias. E aí? Nós não queremos dar nenhum esforço para chegarmos nessa iluminação toda que é justamente o reino de Deus. Não queremos. Calculemos a nossa necessidade de compreensão, devotamento e perseverança para chegarmos a sermos um homem de bem. Se tivermos interesse em alguma coisa escusa, que tenhamos que cavar rocha, dinheiro, poder, aí como nós vamos realmente buscar força, perseverança, devotamento? É isso que ele está querendo dizer. O quanto nós reclamamos com as lutas, com os nossos esforços, quando somos impedidos. Não, nós não somos impedidos de subir. Não pela luz, que já vimos na outra história. Não pelo esforço, porque se a gente tem esforço para conseguir coisas materiais, por que não teríamos para conseguir as coisas do céu, que é a nossa morada, né? Quantas lutas a gente faz para trocar uma cama, para botar uma cama mais gostosa em casa? Mas na mobília do reino dos céus, não precisamos de gastos. Lá, tudo é nos dado, já está pronto para a nossa morada.